pouco sobre essa parte aqui. Beleza? Vamos lá, então? Então, só para a gente poder interagir um pouco aqui, né? A manutenção preditiva total, né? E a própria aplicabilidade dela é um meio que nós, como nós falamos ontem, há um tempo atrás aí, eu tenho um operador em que tanto ele faz a manutenção, assim, de maneira bem objetiva, tá? Bem resumida no falar, tá bom? O operador, ele além dele produzir, ele também faz a manutenção, tá? Eu não sei se vocês lembram aí do... Não é que isso seja algo errado não, tá, pessoal? Você entenda isso daí como um método de você aprimorar e manter a máquina em funcionamento. Tá? Porque se eu tenho uma máquina lá que ela precisa de lubrificação, imagina que se eu sempre tiver que parar aquela máquina para poder fazer sistema de lubrificação nela ou algo do tipo. Hoje em dia, existem máquinas, até o torno daqui de baixo ele tem um sistema de lubrificação, né? Que ele já faz lubrificação já durante o processo de usinagem, né? De produtivo. Mas limpeza, as coisas assim, o próprio operador ele faz. É mais ou menos como se você pensasse mais ou menos na seguinte situação, tá, pessoal? Não é que o... Lembra da questão da função do motorista e do cobrador de ônibus? Então, hoje em dia acho que não tem mais cobrador de ônibus, né? O motorista desempenha as duas funções. Então, ele tanto dirige quanto que ele também cobra a passagem, né? A questão do operador, tá? É similar, tá bom? Só que ele não vai ficar, de fato, ali naquele... Quando eu digo similar, eu digo na seguinte situação, tá? Ele vai ter uma certa função de manutenção também, de mantenedor, tá? Do equipamento. Como? De maneira que ele sempre consiga aplicar manutenções na máquina que estão ali já a vencer, como uma lubrificação, uma limpeza constante diária, tá? Sei lá, reduzir o... Fala aí, pai. O controle... E tô sem... Não, essa aqui é LG, Multilaser não. Valeu. Um expurgo de um reservatório de um compressor, enfim, toda essa questão. Aí, nesse caso, tá, eu tenho um profissional que ele pode fazer uma manutenção, depende do treinamento que ele recebeu, tá? Ele pode fazer uma manutenção um pouco mais aprofundada? Pode, no tempo certo. E que tempo é esse? Sei lá, uma troca de uma correia, de um torno. Ele pode. O dia da produção dele vai ser trocar a correia do torno. Ele foi treinado para isso, tá? Então, assim, também não leve também em consideração que eu sou o profissional que ele tem a aplicação da TPM, ele só faz manutenções bem superficiais ali, ou não superficiais, mas bem fáceis, né? Uma lubrificação, uma limpeza, uma troca de um óleo, não. Pode evoluir um pouco mais, depende do treinamento. Tranquilo? E aí, o que ele busca, tá, com isso daí? Né? Qual é a busca que ele vai ter? O objetivo dele é manter qualidade produtiva. Máquina funcionando, tá bom? Não parando por qualquer tipo de outro problema. Então, ele, de fato, hoje em dia você vai ver isso daí, tá, pessoal? Você vê isso. E a maioria das empresas, o estilo de processo de manutenção é esse aqui, TPM. Tem o setor dele de manutenção? Tem, mas é imposto essa cultura para os operadores de cuidar da sua própria máquina e passar ela de maneira operativa, tá? Com as manutenções dele. Eu posso, como se eu vou passar um carro, né? Documento tudo atrasado. O que são esses documentos atrasados? São o quê? Parte atrasada é o quê? Não fez a manutenção. Então, quando você vai entregar a tua máquina para outro operador, ele olha e verifica o seguinte, ó, calma aí, essa manutenção aqui vai vencer no meu turno, então eu vou fazer ela. Ou, minto, a manutenção venceu no turno do operador que está me passando. Então, ele deveria ter feito a manutenção, não fez, aí você pode não receber. E é o que acontece, você não recebe equipamento, ó, tu tem que fazer manutenção enquanto você não fizer, porque aí, senão você vai só entubando, tá entendendo? O operador ele tem que fazer manutenção, não sei que seja algo muito justificável para ele não fazer. Tranquilo? Até aqui alguma dúvida? Tranquilo, né?
Então, ele vai entrar aqui, né? A aplicação da TPM em uma indústria requer, acima de tudo, uma política de incentivo por parte da diretoria, né? Aí esta é uma cultura. Aí, nesse caso, entenda bem, foi o que eu falei com vocês. Não é uma coisa assim tão simples, porque pensa comigo só. Qual que pode ser, o que vocês acham que possa ser a cultura mais predominante no ramo da manutenção? Vou reformular a pergunta, tá? Qual cultura que vocês acham que está mais impregnada nos setores industriais, né, empresariais, oficinas, enfim, tá? Corretiva planejada. Corretiva planejada. Alguém concorda? Eu acho que a corretiva em si. Corretiva. Não a corretiva não planejada, no caso. É a não planejada. Essa aí, não planejada. Porque a corretiva planejada, ela vem de um histórico do quê? De preditiva, e eu aplico a corretiva planejada. Agora, porque isso aí acontece muito? Essa cultura impregnada. E só vou de fato, fazer manutenção da máquina quando ela quebrar. Aí, quando ela parar, ela parou de funcionar, aí eu vou lá e faço manutenção nela. Mas isso está tão impregnado que isso traz uma certa inércia no profissional. Aí pensa só comigo só. Lembra lá como que você vence uma inércia de uma determinada massa? Se o material tem muito peso, muita massa, a inércia dele é muito alta, né? É o que acontece com os operadores, tá? E alguns mantenedores. A inércia dessa rotina só vou fazer quando de fato quebrar, ou vai postergando, né? Vai pondo com a barriga, é tão alta que quando vem algo, né, com uma energia para poder tentar motivar e fazer essa mudança, né, mudar esse leque aí para poder contribuir para uma tecnologia diferente, uma manutenção diferente, né, há uma certa rejeição. Então, isso aí, como a gente está falando aqui, tem que vir de cima, a incentivação. E como que essas incentivações aí? Treinamentos, tá? Aplicação dela, fazer testes, análise, verificar se está dando resultado ou não. Colocar o colaborador em si como parte integrante dessa disseminação cultural. Porque senão ele acha que, de fato, ele é só mais um que vai ter que aderir aquilo dali para poder as coisas rodarem. Não, ele faz parte do processo. Então, aqui, olha, aí você bota aqui, na etapa da implementação da TPM, né, o estabelecimento das metas também é indispensável para nortear toda a equipe, né, demonstrando passo a passo que, sendo seguido, leva ao alcance do planejado. Aí, nesse caso aqui, aquela questão do famoso, não é retrabalho, tá, pessoal? Mas se eu já for fazendo já as manutenções, eu não acumulo nada para poder fazer. E eu tenho mão de obra não ociosa, mas eu tenho mão de obra disponível para poder fazer outras coisas mais importantes, mais profundas, tá? Como a manutenção às vezes, corretiva de uma máquina que está parada há um tempão, de ocasião, né? Uma máquina que está parada há um tempão, e ela não seria feita porque os profissionais da manutenção estão ocupados fazendo o quê? Lubrificação. E você ganha em peças, eu acho, né? Em futuros problemas, que de repente um probleminha aqui, outro ali, lá na frente leva... Pô, mas todo mundo ganha nessa história. A empresa ganha e o profissional também, o operador também ganha. Porque, eu sou operador hoje. E se amanhã mandar, tô sendo, tá, pessoal, aqui é só um exemplo. Mandou o operador embora. Mas eu sou operador, mas eu tenho práticas em manutenção. Então, tu já tem uma coisa a mais. Tá vendo? Então, assim, acaba ganhando, né, em experiência. Trabalhou como manutenção também, trabalhou como mantenedor de TPM. É isso aí. Entendeu? Então, aqui, o programa do TPM, né, é composto por 8 pilares, né, de sustentação, que nós já falamos sobre ele, né? Manutenção, eu estou verificando que a gente já falou sobre ele. Manutenção autônoma, né? A manutenção planejada, né? Lembrando que isso aqui é interessante vocês jogarem no sangue, tá? A manutenção autônoma é aquela que o próprio operador em si, né, ele tem autonomia para poder fazer, tá? É a própria TPM em si. Tá? Então, por exemplo, o que seria essa relação dessa manutenção autônoma? O operador está, né, produzindo,
mas ele sabe que, de fato, é um tipo de manutenção planejada, tem algo a se fazer, então ele vai fazer. É quem que deveria fazer aquilo ali? Ah, o pessoal da manutenção? Não, mas ele está seguindo uma cultura que já foi implementada. A manutenção planejada, né, aquela que já foi preparada já, ou seja, o operador, ele segue um checklist, ele segue um planejamento, tá? Do dia e o que ele tem que fazer naquela máquina. Não facilita muito a relação do planejamento? Pensem comigo só. Eu tenho 200 máquinas. Se cada operador de turno fizer a sua manutenção, as coisas vão andando e não saem do controle, né? Melhorias específicas, né? Por exemplo, né? No caso aí, que seria uma melhoria específica? Né? Tudo bem que você fazendo a manutenção, a máquina ela vai ter uma disponibilidade operacional maior. Mas quando eu digo melhorias específicas também, quem não, tá? Já fez isso daqui, né? Tu vê a máquina operando lá, tu fala assim, poxa, seria tão bom se essa máquina aqui tivesse uma bomba de óleo em que ela pudesse lubrificar os barramentos de forma autônoma, sem eu precisar ficar fazendo essa manutenção. Aí tu dá tipo umas ideias, tá vendo? E aí você também traz também melhorias produtivas, né? Mas também de forma tecnológicas também. Beleza? Tá? Educação e treinamento, tranquilo? Manutenção da qualidade, tá bom? E lembrando, pessoal, qualidade, pessoal, o que você poderia me dar de exemplo quanto à manutenção da qualidade? O que seria a manutenção da qualidade? Vocês podem até ler aí, tá legal? Mas eu quero uma junção bem sólida aí com exemplos, né? Fica mais fácil de entender. Professor, seria... Uma melhoria do equipamento? Uma melhoria do equipamento? Não. Seria as condições de trabalho do equipamento, professor, para não, por exemplo, danificar uma produção? Sim. Isso, sim. Pensa só comigo só. Tá coerente o que você falou, tá? Do que vocês falaram em si. Tu concorda comigo que teu produto final ele tem que estar nas dimensões pré-estipuladas ou dentro do campo de tolerância do que foi programado lá no projeto? Como? Sim. Acabamento superficial, nível de rugosidade, as dimensões estão dentro do campo de tolerância, mais o que? Se os padrões de rosca, né, ou padrão de furo H7 ou eixo J6, tá tudo certinho ali? Poxa, isso daí você conseguiu graças ao quê? Ao seu bom funcionamento como operador de máquina para poder garantir aquela produção? Às vezes sim, tá? Tem participação sim, mas também tem participação da máquina também. Imagine que a máquina esteja totalmente desnivelada, mal lubrificada, trepidando muito aí, vibrando muito. Aí como você vai me garantir que aquilo ali vai ter qualidade? Né? Eu digo qualidade, eu digo dentro dos padrões do quê? O que é qualidade do material? Qualidade do material o quê? Ele está dentro daquilo que foi estipulado lá em projeto, dentro de normas, tudo seguindo tudo certinho. Não é você olhar para o material e falar assim, tá bonitinho, pronto, tá com excelente qualidade. Não, ele é atender aquilo que foi solicitado dentro de projeto, tá? Então, a máquina, ela vai oferecer isso aí. Então, manutenção da qualidade é você manter a máquina, como foi falado, vocês falaram aí, né? Você manter a máquina em condições, né, operacionais satisfatórias para ela poder entregar um produto final, tá, de qualidade, dentro dos parâmetros pré-estabelecidos. Tranquilo? Então, tá tranquilo aí, beleza? Foi exatamente o que vocês falaram, tá? Aí, professor. 5 pontos aí para o Matheus, essa é muito boa a resposta. Tá, 5 pontos para o Matheus, tranquilo. Vou deixar que eu vou botar os 5 pontos para ele aqui. Então, o controle inicial, né, neste pilar aqui, né, busca-se redução do tempo na startup, tá, dos equipamentos, né, garantindo um melhor desempenho inicial dos mesmos, com reduções possíveis de falha e tal e tudo. Aí, pessoal, entenda uma coisa aqui, esse controle inicial aqui, até para a questão mesmo que está falando aqui, né, olha,
dos produtos compostos por pilares de sustentação, são os pilares dela. O controle inicial, tá? Ele é interessante, por quê? Porque eu posso ter uma peça de qualidade, mas eu posso pecar aonde? Onde que eu posso pecar? Tá? Na relação do tempo, da entrega, tá? Na relação porque, vamos botar assim, se você trabalha com uma matéria-prima que precise, sei lá, de 13 quilos, e lá no teu cesto você colocou 12 quilos e 900 gramas, vai dar alguma imperfeição, sabe? Algum problema. Então, esse controle inicial, tá? Para poder fazer as trocas, reproduções ali, é fundamental para também garantir o quê? A qualidade, tá? Então, tem o TPM também administrativo e a segurança, saúde e meio ambiente, tá bom? Que também é levado em consideração, beleza? Aqui ele coloca uma relação, né, de práticas de corrida da relação do mundo, né? Que o cara colocou aqui mais ou menos uma situação aqui, olha, as empresas atualmente estão buscando cada vez mais implementar as melhores práticas ocorridas no mundo, né? O que é chamado de benchmark. Por exemplo, uma indústria de cerveja com sede em São Paulo, a troca de um selo mecânico, né, de uma bomba centrífuga realizada por um técnico mecânico ocorre em 50 minutos, tá? Isso aqui, pessoal, lá em São Paulo. Porém, no Rio de Janeiro, a outra sede destaca desta cervejaria, né, realiza a troca do mesmo selo mecânico em apenas 25 minutos, utilizando a mesma quantidade de mão de obra, né? Sendo assim, de acordo com o benchmark, a sede em São Paulo deve buscar atingir o melhor tempo, né, encontrado, ou seja, o tempo de 25 minutos na realização da troca do selo mecânico. Para isso, a sede de São Paulo deve buscar todos os procedimentos, ferramentas e rearranjo dos equipamentos. Aí, nessa questão do rearranjo dos equipamentos, que é importante, tá, pessoal? Porque a gente verifica, assim, mais ou menos um lean, né? Não não sei se é o Lean Office. Não é o Lean Office, não. É o Lean industrial mesmo. Lean Maintenance, alguma coisa assim. Production, eu não lembro qual que é. Mas que você faz um layout do teu pátio industrial e você aloca ali, tá? As tuas máquinas de acordo com tua demanda de produção, né? Como que ela vai andar. Porque ela tem um vetor produtivo. E o que é um vetor produtivo? Ela segue um início e um fim, tá? Então, ela tem uma direção, tem um sentido, tá legal? E tem uma intensidade com relação ao volume produtivo, né? Então, o que acontece? Você tem lá um torno, tem uma fresa, tá? Tem uma retífica, tá bom? E tem depois um acabamento. Então, não pode ser uma coisa muito longe da outra. Isso aí te demanda tempo, né? Então, as coisas têm que estar um pouco mais, né, mais próximas, para que você possa também garantir esse tempo também. Aí botou aqui, isso se garantir, né, uma redução do tempo de serviço, como já visto, consequentemente, uma redução da perda por falta de produtividade. Aí, nesse caso, acontece muito isso, é o que eu falo com vocês. Uma troca de um selo mecânico, tá? São Paulo fez o dobro do que o Rio de Janeiro. Aí tem que analisar, por isso que o pessoal, às vezes, de empresa, tá, fazem visita a outros setores, para poder verificar o que estão fazendo de melhor para poder aplicar nos outros setores também. Beleza? E aqui ele entra com a busca zero do defeito, tá? O que é a busca zero do defeito, tá bom? É a aplicação, de fato, pessoal, de toda a manutenção, tá, pré-programada a ser feita, tá? De tudo aquilo que eu de fato faço, né, para o meu material também, para o meu equipamento, tá? Ter um tempo de vida útil prolongado, né? É o quê? Limpeza, a troca de um óleo, manutenção, tá legal? Operar ele, não em condições críticas sempre, mas sempre variando, sempre tendo um bom cuidado com o material. Então, são situações como essas que levam você a defeito zero, tá? Quer ver uma situação aqui típica? Olha só, eu sempre falo dessa máquina porque
É uma máquina muito criteriosa, essa Objet 1000, que é impressora de resina, né? Qualquer poeirinha na cabeça de impressão dela já dá problema. Só que o setor onde ela está lá agora tem muita poeira. Então, vira volta e meia, que a gente tem que fazer? Limpar a máquina, tirar toda a poeira, limpar por dentro ali, lubrificar, tudo para a máquina possa, de fato, né, produzir. Se eu não fizer isso de forma semanal ou diariamente, tá, a máquina vai apresentar defeito. Ela vai começar a ter problemas. Tá? Então, para eu garantir esse defeito zero, eu tenho que ter ações, tá, que de fato me levem a esse defeito zero. Que ações são essas? Cuidado, tá? Cumprir dentro do tempo, tá? As manutenções, enfim, toda essa questão. Então, ele coloca aqui, olha, a busca do defeito zero, né, do zero defeito, é atingida através do programa Six Sigma, né, pessoal? Fala, né? Bota 6 Sigma aqui, é o Six Sigma, né? Que visa a eliminação dos defeitos, né? Garantindo, assim, a qualidade total do produto. Este programa é, muitas vezes, comparado ao PDCA, né? O ciclo PDCA, tá? Mas é como conhecido pela sigla DMAIC, né? Que pode dizer, né? Defina, né? Mensure, analise, incremente e controle. É bem dizer, tá legal? Como você tem ali no ciclo PDCA, que seria no fato, né? Tem aqui a parte dele aqui, olha. Deixa eu só voltar para a gente poder... Aqui, ó. Ciclo... Eu esqueci o PDCA. Eu esqueci o P aqui. Que é Plan, né? Plan, Do, Check, Act, né? Aí que seria, né, planejar, fazer, né, checar e agir, né? Aqui na relação do inglês. Então, agir aqui, ó, né, no caso, começaria, né, pelo planejar, né? Plan, planejar, fazer, né, checar, né, que poderia ser também um control também, né, que é controlar também, e agir, né, nesse caso. Tá? A gente vai falar um pouco dele mais para frente. Tranquilo? Então, definir, né? Esta é uma etapa em que as metas são definidas, né? O que você quer atingir, tá? Mensurar aqui, olha, nesta etapa as metas devem ser validadas para que possam, né, ser atingidas, né? Analisar, tá? Aí, nesse caso, só vou voltar aqui no mensurar aqui, pessoal, que fala assim, já, nessa etapa, né, as metas devem ser validadas, né, para que possam ser atingidas. Quando eu falo para vocês assim, nesta etapa, as metas devem ser validadas, pessoal, o que seria validar, tá bom? Uma meta, tá? Eu entender se é algo surreal ou é algo palpável, tá? Por exemplo, eu faço um planejamento e eu falo, olha, né, nesse dia aqui, né, nós temos que levar uma máquina desse ponto a outro ponto, tá? É esse que está sendo definido aí. E aí? Dá para poder fazer? Em um dia, 8 horas? Dá para poder fazer. Vamos validar essa proposta aí, tá? E vamos colocar ela para frente. Incrementar, né? Aí aqui a análise, né? É necessário analisar o desempenho atual, eliminando as causas que impeçam o alcance do objetivo traçado. Que causas são essas? Essa análise aí leva, pessoal, é o que eu falo. É isso aqui, ó, um exemplo, olha. O Paint. Né? Eu tenho aqui, olha, um campo aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo, tá? E eu tenho uma máquina aqui, tem outra máquina aqui, tem outra máquina aqui, tem outra máquina aqui, tá? E tem outra máquina aqui. Como vocês estão vendo aqui. Poxa, pergunto para vocês, o que me impede de fazer a movimentação dessas máquinas aqui? Tá? Quase nada. A não ser que eu tenha o quê? Paredes, tá? Aqui, ó, que possam atrapalhar a movimentação da minha máquina, tá? E outras aqui, ó, que também possam, de fato, ó, gerar, né, alguns problemas. Então, nesse caso, eu tenho barreiras que impedem a movimentação, tá, das minhas máquinas, tá? De maneira livre, mais autônoma, com maior liberdade de movimentação. Então, tem que tomar, assim, né, esse certo cuidado, porque eu posso definir, tá? Eu posso validar ali, tá legal? Que é possível.
mas você tem que analisar também o cenário, o campo, como que é. Tá? Isso aí é algo muito trivial, né? Incrementar, que já é o passo já de você já, né, fazer o incremento daquilo ali para poder rodar. No caso, como a gente está falando de manutenção, né? A gente define o processo de manutenção, verifica se ele vai ser aplicável, né, para a gente poder conseguir validá-lo, tá? Analisa o cenário como que está, incrementa e controla. Como que a gente controla, pessoal, essa relação aí? É verificar. Eu vou perguntar a vocês, o que seria esse controle aí? O que vocês acham que poderia ser esse controle? O que vocês acham, pessoal, que poderia ser esse controle? Ninguém? Esse controle, pessoal, é verificar se o que foi planejado, validado, incrementado, está sendo cumprido, tá? É para verificar se está sendo cumprido. Apenas isso. Então, ó, implementar um novo sistema e acompanhar os resultados, são dentro do esperado ou não, também é importante reconhecer o trabalho para o que ser recompensado. É de fato, pessoal, eu pegar tudo aquilo que já foi planejado, executar, né, e botar em prática. E esse controle não é só colocar em prática, tá rodando, tá bom, mas eu tenho que verificar se vai dar resultados. Porque o teórico, pessoal, pode ser, ó, muito legal, beleza, deixa as coisas acontecer, tá dando tudo certinho aqui, tá dando tudo tá dando Tem que verificar se, de fato, né, vai ter resultados. Algumas empresas selecionam os líderes, né, para se tornarem multiplicadores, ou seja, disseminarem, né, a ideologia, né, de zero defeito para toda a equipe técnica, treinando-os com técnicas e métodos que atinjam tal objetivo. Né? Beleza? Recapitulando, não vou entrar nessa relação do que recapitulando aqui, porque acho que, né, já vocês leem com calma aí. Tá? E entramos aqui, tá, em planejamento, programação e controle da manutenção, que é o PPCM, pessoal, tá? PPCM, tá? Planejamento, tá? Nesse caso aqui, e programação estão dentro do processo. Tranquilo? Vamos lá, então. Alguma dúvida até aqui? Beleza, vamos lá então. A gente está indo bem. Tá? A concepção, né, de manutenção industrial iniciou-se antes da Segunda Guerra Mundial, tá? E teve sua evolução diretamente, né, proporcional à necessidade de novos parâmetros de controle de máquinas, né? E esses parâmetros, pessoal, de controle é de fato mesmo a operação dela, tá? A produtividade, né? Ou seja, o quanto que ela tem de tempo de vida útil ali a ser, né, utilizada. Atualmente, a manutenção trabalha com índice de confiabilidade e altas tecnologias, né, dispondo de sofisticadas estratégias de redução de custos e aumento da qualidade no produto final, levando em consideração que, né, todo o quesito manutenção aplicada, chegando a ser, em algumas empresas, né, a maior e mais estratégico departamento da organização, que é o PCM, pessoal, Planejamento e Controle da Manutenção. Estudiosos afirmam que quanto maior o investimento em manutenção, de forma eficiente, menor as paradas das máquinas e, consequentemente, maior o lucro total da empresa. Tá? Então, eu pergunto para vocês, tá? Nesse caso, né? E é uma pergunta assim, direta, tá? Quem puder responder, pode responder. Se você fosse aplicar, tá legal? Um tipo de manutenção dentro da sua empresa, tá? Qual seria o tipo de manutenção, tá, que te daria maior confiabilidade de produção da máquina, tá, independente do custo de inserção dela? Preventiva. Qual? Calma aí. É isso aí. Não seria preventiva, não? Preventiva? Eu acho que é preditiva. Acharam que seria Professor, tem preventiva. como reformular a pergunta? Poxa, pelo amor de Deus, hein, Matheus?
Tá? Se você fosse aplicar uma manutenção, tá? Dentro de um setor industrial, fácil que for, mas dentro da empresa, tá? Que tivesse maior eficiência, tá? Garantisse, né, que o equipamento, de fato, funcionasse a todo momento ali, tá? Independente do custo de entrada, né? Qual tipo de manutenção te garantia, ia te garantir isso de maneira mais eficaz? Preditivo. Preditiva. 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 O Ítalo colocou aqui a TPM, né? Beleza, Ítalo. TPM, sim. Só que a TPM, né? Porque eu vou te dizer que a TPM, ela não entraria muito bem nesse caso aí. Pela seguinte situação. A TPM, dependendo da máquina, o operador não vai ter um controle ali específico, analisando, né, fatores tipo de pico de baixo de pressão, ou algo do tipo assim, com maquinário mesmo. Ferrograma fazendo análise de óleo, rotação, entre outras coisas, né, vibração, né? Agora, uma preditiva, um acompanhamento preditivo, uma máquina assim maior, vai te trazer um volume de economia muito grande, porque se aquela máquina quebra, tá, e compromete outros equipamentos, o custo é alto para reparo. Agora, de maneira preditiva, você vai acompanhar tudo aquilo dali no momento exato em que ela vai começar a apresentar a relação das falhas. Então, de fato, tá, seria preditiva, tá? E a manutenção TPM aí seria o acompanhamento, manutenções mais um pouco mais simples, tá? Beleza? Ô, professor, Oi. então no caso aí de TPM aí, no caso seria mais simples, porque, por exemplo, o operador, o mantenedor da máquina, ele está ali constantemente com maquinário. Uhum. Então ele acaba, qualquer coisinha, é igual o carro, conforme a gente está muito acostumado com o carro, qualquer coisinha que vai aparecendo nele, a pessoa está mais sensível a perceber, porque ele está ali todo dia junto com a máquina. Isso também não poderia, tipo assim, ver de meia forma ser uma preditiva, porque ele está ali operando, também ele está vendo o desempenho da máquina. Não entendi. Eu pensei numa coisa aqui interessante aqui, né? Que fala que o coração do homem é enganoso, né? Que a gente é ser humano, né? E às vezes a gente erra muito, né? E de fato é. Entenda uma coisa só. Mesmo que você esteja com o teu ouvido afinado para a relação da máquina, você não é um equipamento. Você foi de fato criado para aquilo dali, né? Mesmo que você, por exemplo, o cara é torneiro, tá? O cara tá torneando ali. Ele não vai perceber que em algum momento a bomba que está lá embaixo, ela vai dar problema. Porque ela pode pegar e estourar uma mangueira, dar uma pressão maior, ele não está nem vendo. E ela estourar, e aí? Como que ele ia saber? Pelo ouvido? Pelo sentimento? Não dá, porque ela tem uma bomba ali embaixo, tem um reservatório, tá? E aqueles maquinários que trabalham com um nível de frequência sonora muito alto, de vários outros tipos de equipamentos ali combinados. E aí, uma frequência sonora sobressalta, sobrepõe a outra, né? E aí você não consegue ouvir direito. Então, assim, sim, o equipamento em si ele atuaria melhor, né? Eu digo o instrumento, né? Porque ele não teria essa interferência aí de qualquer outro tipo de situação, porque ele seria específico para aquilo dali. Por exemplo, análise de vibração, colocaria lá, né? A preditiva se sai disso aí. E se sai disso aí. Essa é a diferença da preditiva. E aí você vai ter a certeza, né? Isso, a certeza, isso aí. Análise do óleo, isso. viscosidade. Conseguir aqui, ó, a TPM não seria uma evolução das manutenções? Sim, uma evolução das manutenções, Ítalo. Muito bem colocado aí. Ela sendo uma evolução da manutenção é algo assim de grande ganho para a manutenção, porque você coloca o operador para poder desenvolver a manutenção. Ele não fica parado apenas só com cargo de operador. Ele também tem a função também de mantenedor, né, do equipamento. Então, só que vamos a nível tecnológico, tá? A nível tecnológico. O operador está operando a máquina, tá? Ele não está usando instrumento para poder verificar como é o comportamento daquela máquina. Aquela máquina não está gerando dados para ele em grande massa, para ele possa compilar,
através de um algoritmo, e possa trazer resultados comparativos ao que a máquina deveria estar, de forma padrão dela, né? De forma standard. Nesse caso, tá? Eu poderia muito bem, tá? Aí eu vamos adentrar um pouco nessa seara, né? Eu poderia muito bem fazer o seguinte, olha, dá para aplicar manutenção preditiva? Dá. Desculpa, perdão. TPM? Dá. Põe o operador para poder fazer manutenções. Põe. Sem problema nenhum. Só que em algum momento pode acontecer de uma mangueira estourar. Ou de um filtro entupir. Tá? Porque o operador, entenda uma coisa só, pessoal. Professor, mas tem uma rotina de análise do filtro, de troca do filtro. Concordo. Mas vamos botar que o operador foi gaiato, aí ele começou lá, usinou um tronco de madeira. Aí usinou um tronco de madeira lá para poder levar um negócio para casa, usinou, limpou tudinho, mas só que o que acontece? A madeira, ela solta a celulose dela ali, então ela entope muito fácil, coisa que o cavaco não. Mas a madeira, assim, ela encharca ali e ela entope muito fácil o filtro. Entupiu o filtro, puxou seco, bomba queima, ou dá uma sobrepressão em alguma outra casa ali, estoura a bomba, algo do tipo, né? Então, são coisas que o ser humano não vai conseguir ter esse sentimento, né? E quando não, o esquecimento também. Já a máquina, o instrumento não. Está acompanhando ali uma função específica, uma tecnologia mais avançada, um acompanhamento por instrumento, não é algo tipo assim, somente pela sensação humana, tá? Então, sim, para manutenções simples, tá? A TPM de boa, tá? Agora, acompanhamento direitinho e análise é algo mais preciso. A manutenção mais precisa que nós temos hoje é a preditiva. Concordam ou discordam comigo? Pode falar, pessoal. Debate aberto. Então, professor, eu concordo. Matheus, vou começar a tirar ponto seu, tá? Professor, Sim. No caso, para gerar mais economia para a empresa, qual é a melhor manutenção? Para gerar mais economia para a empresa? Porque a maior produtividade é preditiva, correto? Vamos lá, só para entender aqui o que você falou aqui. Pode... Gerar mais economia para a empresa. Vamos lá. A preditiva, ela a TPM, a preditiva também é a mais cara entre elas. É a mais cara, mas ela traz bons resultados. Mas para esse caso assim, de aplicabilidade, tá? A TPM, a TPM é uma preventiva aplicada pelo operador, tá? A TPM, o Felipe Oliveira, seria uma boa, tá? Só a questão cultural, né, de mudança de pensamento da aplicação. Mas a TPM é uma boa e a preventiva é uma boa. O Ítalo colocou aqui, a preditiva é cara a implementação dela. Tão quanto também a preventiva. Por que a preventiva é cara? Se você pegar um gráfico, vocês buscarem aí, existem uns gráficos que eu não sei se eu vou conseguir aqui para vocês, mas existem uns gráficos de, cadê aqui, ó, alocação, equipe administrativa, existem uns gráficos aqui, não sei se eu vou conseguir ele aqui, tá? De aplicação da preditiva, da preventiva, tá? Aqui não vai ter, não. Não é aqui, não. Professor. Oi. Ele falou aí em questão de custo, né? Isso. Então seria o que as empresas já adotam, no caso seria a corretiva, porque o pessoal deixa de fazer preventiva e preditiva por causa de custo indesejado. Não, mas não seria, sabe por que não seria? Porque aí... Não, eu sei que não seria eficaz, mas no caso de custo, eu acho que as empresas vejam a corretiva como a que tem menos custo, não seria? Não, porque, entenda bem. No caso, o ponto de vista do Gabriel, Daniel, que as empresas pensam assim porque gastam uma vez só com o reparo.
Sim, entendo, mas isso aí, o que acontece? Pensem comigo só em questão assim, de custo mesmo, tá? De custo mesmo. Eficiência, usar as ferramentas corretas para aplicação, né? Para poder chegar ao objetivo, que é a eficácia, que é o que você quer. Quando você pega lá e apenas utiliza a corretiva como meio para poder fazer, isso é mais cômodo. Isso é mais cômodo do que implementar uma preventiva. Comodidade, tá bom? Por quê? Preventiva gera trabalho, gera planejamento, gera estresse. Que estresses são esses? Gerência e equipe de manutenção. O pessoal reluta para poder fazer. Não faz, sabe? É tudo isso aí que eu estou falando com vocês. O que a corretiva gera? Quebrou o eixo. Por que quebrou o eixo? Porque, poxa, não trocaram a correia. Mas era só trocar a correia? A correia custa quanto? A correia estava custando R$100. E quanto é um novo eixo? R$4.000. Então, não sei se você consegue me entender. Então, são situações, sabe, em que eu vejo que a corretiva ela te dá um maior custo por questões de quebras secundárias, né? Manutenções corretivas secundárias. Tem a primária, que era aquela dali, a raiz. E a secundária é o que ela gerou, tá? Ela vem mais como um efeito mais de comodismo, tá? Mesma coisa. Foi falado aí. Pessoal, aplicar uma manutenção do tipo preditiva. Eu tenho que ter equipamento, não também tem que ter o viés econômico, tá, pessoal? Isso também é qualidade, tá? Poxa, para que eu vou aplicar uma manutenção preditiva num torno convencional? Torno convencional custa, sei lá, 120 mil, 90 mil, um usado aí, 100 mil, tá? Eu vou aplicar uma manutenção preditiva em locais de equipamento que custam 5 milhões, 4 milhões, para poder, de fato, assegurar que ele continue funcionando e dando lucro. Então vai depender da atualização, né? No caso da máquina, né? Quanto mais moderna ela é, né? Melhor é o uso da preditiva, não é isso, professor? Não necessariamente. Ô, professor. Oi. Então, no caso, seria mais ligado à criticidade do equipamento, né? O quanto ele afeta a produção. Isso aí. A criticidade... Recuperemos um ponto? Vou tirar lá o que eu botei para você, que eu botei menos um ponto, vou botar mais um ponto, tá? Eu te dei menos um, tá? Matheus Lessa. Vamos ver, vou tirando o ponto sem e colocando, vamos ver, tá 0-0, né? Então aí, criticidade, tá? E aí, pensa só comigo, é um item crítico, é um equipamento, né, que ele gera, vamos botar, ele é o vetor produtivo da empresa, é ele que traz resultados, tá? E não precisa ser um equipamento não, pessoal. Pode ter 100 dele, tá? Que geram quanto? Geram 1 bilhão os 100. Tá vendo? Eu posso ter um setor com vários dele e eu posso fazer um acompanhamento. Aí esse acompanhamento, professor, vai ser o quê, professor? Contrato o quê? 100 profissionais de preditiva? Não. Às vezes, 2 profissionais de preditiva, separa em sessão, 25 por máquina, e faz a captação em rede e fica controlando, sabe? Analisando ponto a ponto cada um, sabe? Controle, poxa, mandando em rede para verificar o que está acontecendo e quando de fato gerar alguma coisa, já tem a equipe já programada para poder fazer manutenção. Então, isso são estratégias que você ganha como retorno. É o que eu falo para vocês. Se der um problema, vai ser quanto? Vai ser 100 mil para consertar? E esses tantos de dinheiro que eu estou gastando com preditiva, vai compensar? Vai compensar, porque, meu amigo, são 100 máquinas, né? Então, você fazendo um controle para as 100, né? Então, o que vai perder em equipamento e em instrumentação vai ganhar na produção. E a produção não para e o instrumento custa uma vez só. E lembrando que a preditiva, você utiliza o insumo, não o insumo, né? É mais o elemento de máquina ali, até o seu limite de vida útil, até ele começar a apresentar falhas. E aí sim troca, tá? Isso é um ponto positivo. Beleza? E aí, mais alguma posição aí, pessoal? Tranquilo? Deu para poder responder as perguntas?
De boa, professor. Vamos lá, então. Então, dentro da empresa eu vou ter, né, a direção geral, tá? Dentro da relação do PPM, tá? PPCM, tá? Eu vou ter, né, a direção geral, tá? Eu vou ter o diretor comercial, direção, né, diretor de produção e diretor de manutenção. Não adianta falar assim, não, dentro da empresa eu vou ter. E normalmente, pessoal, aqui, né, da produção, esse carinha aqui, ó, eu vou fazer um corte aqui. É o que mais se ferra. Não é o que mais se ferra. Não, quem mais se ferra aqui, vou dizer para você, tá? Quem mais se ferra aqui é a produção também, né? Produção, por quê? O cara da produção, meu amigo, ele tem que entregar metas, cara, e ali, meu amigo, tem que estar entregando, né? Então, quais são as brigas que acontecem sempre, né? É desse cara aqui, ó, desse cara, tá? Toma porrada de todo mundo aí, Lúcio. Esse cara toma porrada de todo mundo. Tanto negativa da manutenção, quanto do comercial. Diretor geral, Isso. Pressão para produzir, e do comercial também, que quer botar para fora. Então, olha aqui, ó. Tô botando aqui só para vocês poderem verificar só, ó. Tá? Olha o que acontece aqui. Entendam bem, ó. Eu tenho a direção geral aqui, que está responsável pelas 3 direções aqui, tá? Comercial, o marketing, tudo, produção e manutenção. O que acontece? Olha a produção. O Felipe acabou de colocar uma coisa importante aqui, ó. Olha a produção aqui. A produção é ela que faz. Quem estudou aí um pouco de direito constitucional, direito administrativo, né? A verificar que existe, né, um projeto, né, um plano de lei anual, que é o PLA, né, e o LOA, Plano de Leis Orçamentárias Anual, né? E o LOA lá, coisas desse tipo assim, que é uma coisa anual que faz logo no início do ano. É de fato da diretriz das verbas que vão gastar, tá? O que tem em caixa para poder gastar, e aí validar. Nesse caso aqui é a mesma coisa, tá? A produção, ela vai dizer para a direção o seguinte, ó, antes de dizer para a direção, fala assim, olha, tá aberto, tá, o planejamento anual, tá? Tá aberto o planejamento anual. Aí o que acontece? Ela vai fazer o planejamento produtivo total, tá? Então, ela vai fazer a produção total. O que eu tenho a produzir, tá? São tantos itens, tá? A tanto de valores que a gente vamos ter. Então, nossa meta a ser alcançada é essa aqui, desconsiderando a manutenção, tá? Desconsiderando a manutenção. Aí, o que a produção ela fica esperando, ela? Ó, o manutenção me manda o quê? O planejamento da manutenção anual. Isso aí. Isso daí, das máquinas todas. Então, eu quero o planejamento preventivo das máquinas. Então, o que vai acontecer? Aqui, olha, tá? Preventivo, tá? Eu vou só tirar aqui, vou diminuir um pouco aqui a letra aqui. Tá, e vou colocar na cor preta aqui. Beleza? E aqui, ó. Então, ela aqui, ela vai ter que, tá, fazer esse planejamento preventivo e informar quem aqui? Informar, tá? Vem aqui. Informar quem aqui? A produção. A produção, quando ela receber esse planejamento preventivo, tá? De toda a sua linha, o que ela vai fazer? Produção total menos tempos de parada total das máquinas. E a produção, ela não vai pegar, tá? Ela pode fazer algo pontual e fazer assim, olha, essa máquina vai fazer algo tanto, essa outra máquina vai parar tanto tempo. Ela pode ter uma estimativa seguinte, olha, essa máquina produz isso, essa outra máquina produz isso, essa outra máquina produz, mas o somatório de tudo dá tanto, né? Dá um valor a mais. Então, ela pega o total de horas que a manutenção vai precisar para fazer a manutenção preventiva em todas as máquinas,
e reduz da produção total. É que dali sai. Aí sai. Como é que ela depende? Aí, com o planejamento da manutenção, tá? Com o planejamento da manutenção, a produção já pode enviar, tá bom? Para a direção geral, o planejamento anual. Só que o setor comercial também tem que estar ciente do que ela vai produzir, porque é o que ela tem que o quê? Que vender. Então, na íntegra, a produção, ela fica da seguinte forma, ela cobra a manutenção, tem que fazer manutenção das máquinas, ou briga com a manutenção como? Não quero que você pare as máquinas, que a gente está com a produção muito baixa, a gente quer bater meta, então, pô, dá para dar uma esticadinha mais aí? Fica brigando, e o setor comercial fica, de fato, cobrando ao setor de produção, tá? Valores reais de produção. Como assim? Aí fica uma coisa amarrada à outra. Calma, que a manutenção está me mandando um planejamento de manutenção. E o comercial fica, olha, manda logo que a gente precisa montar também os nossos folders, os nossos programas comerciais, tudo para poder mandar. Tá? Depois disso tudo, é mandado para a direção geral, né? Um planejamento real. Então, eu tenho o planejamento total, geral, né? Menos o planejamento da manutenção, tem meu planejamento real, que é o que vai ser feito. Professor, nesse planejamento da manutenção lá, do setor de manutenção, que é o PCM, né? Ali entra preditiva e entra corretiva? Não, só entra preventiva. Só isso. Professor, por que não entra preditiva? Preditiva, eu paro a máquina? Não paro a máquina continua produzindo. Corretiva, eu planejo só depois da preditiva. Que a preditiva vai estar acontecendo, quando falhar, aí eu... Então, assim, eu posso, de fato, apenas informar que, olha, nessas máquinas aqui, que a própria produção já sabe quais são os seus calcanhares de Aquiles, né? Nessas máquinas aqui, estarão rodando preditiva. Mas não precisa tirar horas, tá legal? Da produção total. Não precisa. Apenas deixa o quê? Eu estou dando isso aqui que eu quero de horas. Eu quero uma margem a mais. Conseguiram entender? Conseguiram, pessoal? Tá maneiro, ficou maneiro. Então, se essa margem aí, para que serve essa margem? Uma corretiva não planejada, tá? Uma corretiva não planejada. A corretiva planejada, que é depois da preditiva. Ah, professor, se tiver lá uma manutenção de ocasião, o que é manutenção de ocasião? O equipamento estava parado, tá? Resolvi fazer manutenção e botar ele em pé para poder funcionar. Eu tenho que informar isso daí? Não vejo possibilidade, nem interação para poder informar se a máquina não está nem produzindo. Está parada? Não vai? É porque eu tenho que dar resultados do quê? Do que eu estou produzindo, do que eu vou ter. Aquela máquina não está funcionando, e se eu colocar para funcionar e colocar para rodar, é um valor positivo, já é uma outra coisa. É alegria para a produção. Beleza? Então, aqui eu estou em outra coisa aqui. Estou achando que eu estou na apostila aqui. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Né? Então, continuando aqui. Então, foi mais ou menos o que eu falei com vocês aqui, né? Essa geração de dependência e hierarquia, né? Foi tudo que eu falei, tá? E existem as questões das decisões diante de ocorrências, né? Eu sei que eu tenho que respeitar aquilo que foi combinado. Só que eu tenho que também ter noção também da seguinte situação, pessoal. Olha só. Se eu, no momento lá que eu informo ao... Vocês entendem que aqui, ó, aqui eu tenho o seguinte, ó, PCM, Planejamento e Controle da Manutenção, ou PPCM, né, Planejamento e Programação e Controle da Manutenção, tá? E aqui na produção eu tenho o PCP, que é o Planejamento e Controle da Produção. Para ter controle da produção, eu preciso que a manutenção me informe aquilo que de fato tem que saber, senão vai ficar flutuante. Agora, vamos colocar o seguinte, olha. Mandaram o documento do planejamento da manutenção
e esqueceram e já foi para cima, já foi feito tudinho, esqueceram de colocar que tem que fazer uma manutenção em uma máquina lá, né? Não foi essa máquina. E aí, pessoal, eu posso chegar nessa máquina e fazer manutenção de maneira normal, tentar encaixar ali, algo do tipo? Posso? O que vocês acham? Creio que não, né? Vai ter que gerar um relatório individual para ela, né? Isso daí é um grande problema. É um grande conflito. Por quê? Primeiro, isso dá até problemas administrativos internos, né? De brigas mesmo, advertência e tudo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, ó, primeiro, foi um valor errado, foi um valor errado para a produção, né? E para a direção geral, porque mandou para a direção geral um valor. Já tomaram uma decisão em cima do diretor. Já tomaram uma decisão, validou aquilo ali. Agora, tu está com outro documento que vai tomar horas, vai reduzir mais a produção. Estávamos contando com aquela produção, e aí agora vai ter outra produção. Aí olha só, vai gerar uma briga tamanha que você vai ter que montar um documento justificando a causa, tá? Podendo, de fato, né, até responder administrativamente ali, uma punição, algo do tipo. Tá? Tô falando isso, pessoal, porque isso é real, tá? Quando é o famoso seguinte, ó, porque a produção ela mexe com dinheiro, tá? Mexe com produção da empresa. E a direção geral, se você reparar aqui, eu não tô de zoeira não, pessoal, mas olha só, a direção geral, quem está embaixo logo da direção geral? A produção. Então, a direção, ela olha para a produção com um olhar assim, tipo, vem para mim, né? Vamos embora. Menino dos olhos de ouro. Então, se tu pega aqui, tu dá uma baixa aqui nessa produção aqui, atinge a direção geral lá. Tá vendo? Então, isso é um problema. Então, temos que tomar um certo cuidado, né, com essas relações aí, porque, a não ser, salvo engano, que uma corretiva que for acontecer. Né? Corretiva não planejada, não estava nada planejado, vai ter que ser feito. E pronto. Né? Hein, professor? Quando você falou sobre isso, lá na empresa que eu trabalho, um cara falou, mostrou um vídeo para nós, quando a gente, os novos recrutadores, mostrou sobre a pasta de amendoim. Aí o pai chegava, quero que vocês, para os filhos pequenos, para os filhos pequenos, quero que vocês façam passo a passo como que eu faço um sanduíche de amendoim. Aí o filho botou assim, coloque a faca na pasta de amendoim. Aí o pai vai lá, pega a faca e taca na pasta. Aí nisso o cara parou o vídeo e falou, gente, você pode ver que isso aqui é ridículo, mas muitas das vezes isso acontece. O cara lá do planejamento colocou algo que o operador não entendeu e executa. Isso já gera uma dor de cabeça. Sim, sim. E assim, aí você está falando uma questão até TPM, né? Questão de manutenção produtiva total. O próprio operador, de fato, cuidando daquilo que tem que ser feito. Né? Então, ele normalmente, esse operador, ele recebe um treinamento, né? Mas ele também segue um checklist. Sim, sim. Aí vamos botar que esse checklist aí não esteja metodicamente, tá? Claro. Ele vai fazer o que você acabou de falar aí. Vai pegar a faca e vai tacar na máquina, achando que é pasta de amendoim, pão, o que for. Então aí é uma situação, é o que eu falo com vocês com relação ao trabalho que vocês estão fazendo. Tá? Eu sou uma pessoa leiga, tá? Eu tenho que pegar o trabalho de vocês, abrir o trabalho de vocês, o relatório, e entender com clareza o que vocês fizeram. Todo trabalho tem início, meio e fim. Eu tenho que conseguir representar aquilo que vocês fizeram, eu mesmo sendo leigo. Porque vocês foram tão assim, não estou dizendo que ser taxativo, metódico ao extremo, não, pessoal, mas ser claro. Poxa, foi o que o Jorge acabou de falar, né? Poxa, é o quê? Foi abrir a bomba, né? É o quê? Abra a bomba, né? Não, então, aqui, ó, levantamento de ferramentas. Essa ferramenta foi utilizada para abrir, tá bom? Afrouxar,
né? Retirar os elementos de fixação parafuso, porca, arruela, né? Da voluta, da bomba centrífuga, tá? Tal ou outra ferramenta foi utilizada para tal coisa. Então, assim, tu pode ter uma lista e pode, de fato, descrever metodicamente o que você fez. Com isso daí, o que você garante? São métodos, poxa, passo a passo do que foi executado. Tem que entender, porque senão, assim, fica uma coisa, assim, flutuante do que você fez. Acabou de falar, e muito bem aplicado a ilustração. Eu acho que você fez uma coisa e fez outra. É igualzinho, eu vi um meme, né, foi do Family Guy, né, Uma Família da Pesada, que é um desenho de adulto, né, em que o cara falava, ele ia, acho que para um cinema, né, e ele ia com uma menina que era, acho que era cega ela, né, aí o rapaz falava para ela assim, né, mas você não se incomoda ir para outro lugar, o cinema, pô, você não cega, tá? Não, mas eu entendo tudo. Aí, tipo assim, o cenário do filme era o quê? Ela estava entendendo tudo, né? Mas ela via o tal do Leonardo DiCaprio lá, falando que era o rei do mundo, mas o cara em cima de um planeta e com um trono na mão e fazendo isso aí. O cara estava dentro do navio. Então, às vezes, o pensamento, tem que entender que o pensamento, às vezes, do mantenedor, do pessoal de manutenção, não é o mesmo pensamento daquela pessoa que é produtiva, que é de produção. A vivência dele foi sempre que produção, operar máquina, algo do tipo. Agora, manutenção, às vezes, não. Então, você tem uma técnica, você tem, de fato, né, uma vivência, você sabe mais ou menos por onde começar. Então, é bom explicitar isso para a pessoa, né? Então, com relação a isso aí, nós temos a relação de prioridade máxima, né? Emergência, né? Prioridade máxima emergência, né? Nesse caso, são as famosas tomadas de decisão, né? O que eu faço primeiro? A máquina quebrou. E aí? Então, aqui, ó, manutenção que deve ser feita imediatamente após detectar a sua necessidade. Mas é falha em equipamento crítico, enfim, o que for, né? E, normalmente, esse tipo de falha é tipo de manutenção não planejada, tá? Prioridade média, urgência, né? Manutenção que deve ser feita, né, o mais breve possível. Então, tem essas relações de prioridades aqui, tá, pessoal? E com relação à própria criticidade do material, com relação à manutenção. Não é que o equipamento está pegando fogo, então tem que atender. Não é só isso, tá? Tu tá vendo que o equipamento começou a ter vazamento de óleo, é um equipamento crítico para a produção da empresa. O que tu vai fazer? Vai deixar vazar todo o óleo? Não, ele é um equipamento crítico, então tem essas relações também. Beleza? E continuando aqui, né, desfrutando de um bom planejamento, programação e controle da manutenção de pequenos ou grande porte, tá? Evitaremos efeitos inadequados neste evento, como, né, atraso na sua duração, tá? Cancelamento de serviços prioritários, ociosidade de mão de obra. Então, tudo você aplicando de fato nesse planejamento, programação, você consegue esses resultados, tá? Que é muito ruim. A corretiva. O cara de manutenção, o que ele fica esperando? A máquina quebrar? Vou ficar esperando aqui a máquina quebrar. Quando a máquina quebrar, eu tenho trabalho para poder fazer. Mas não, a preditiva, de fato, né, a preventiva, né, e a preditiva tem um controle ali, um controle mais diário, né, constante, e a preventiva tem sempre serviço para poder fazer, dependendo do teu pátio que você tem de máquina, né? Improvisões, né, de ferramentas ou materiais, elevado número de serviços e horas extras, alto índice de acidentes humanos ou ambientais. Por que elevados números de serviços e horas extras? Porque, vamos botar, a outra máquina que está lá, ela não vai esperar, tá legal? Aquela máquina quebrar primeiro para depois ela quebrar. Às vezes quebra tudo junto, de uma vez só. Aí tu tem que fazer várias manutenções, sabe? Tu faz uma, faz outra e vai tocando. Quando quebra uma, ele quebra todas, né? Isso é um problema, né? Aí aqui tem uma relação aqui de uns programas que são bem interessantes também, né? E depois vocês podem também até estar se programando aí para poder fazer, que são bem aplicados a essas demandas de produção e de manutenção, controle mesmo, gestão, tá bom, pessoal? Às vezes você vai para uma empresa aí, o cara às vezes vê um diferencial você ter esses tipos de cursos aqui, né? MS Project, Primavera, Six Sigma, tá? SAP, né?
solares, né? Aí é a parte mais técnico planejador, né, Daniel? Isso aí, técnico de planejamento. Mas porque tu pode entrar já, né, dependendo do curso que você tenha e as tuas experiências, já direto como um técnico de planejamento mirim ali, né, inicial, júnior, né, ou evoluir para tal função, tá? É uma função que cobra muito? É uma função que cobra muito. Dá dor de cabeça? Dá, mas também dá dinheiro também, né? É fogo, né? É um bom salário, Então, essas demandas devem, né, se possível, né, serem realizadas com o apoio de ferramentas da qualidade e de softwares de gestão de manutenção cada vez mais frequentes no mercado, né? Repara só, gestão da manutenção, mas não só gestão da manutenção, pessoal, gestão de produção também. Por exemplo, o SAP faz gestão de produção, MS Project também, tá? Se eu não me engano, o Primavera e o Sigma também, todos fazem gestão de produção também, né? Com relação à qualidade. Então, temos aqui, né? Como o máximo Solaris, né? O SAP, MS Project, tá? Se não me engano, o MS Project é da Microsoft, né? O Primavera e o Sigma, Daniel, etc. O Project e o Primavera é em relação a controle de cronograma e custo. Controle MS Project, isso, é cronograma e controle de custo. Uhum. Tanto o Primavera como o MS Plus. Dá também para controlar material. Mas porque o SAP faz isso melhor. O SAP faz melhor. E o SAP assim, até o MS Project eu já vi já alguns pessoas de almoxarifado, não tão grande, usando o MS Project para poder fazer controle, tá? De entradas e saídas, umas coisas mais automatizadas, né? Mas o SAP tem até instituições públicas, pessoal. O pessoal usa o SAP para poder fazer controle geral, tá? E aqui ele coloca, né? Para uma boa seleção do software, né, ou de uma ferramenta de qualidade, é imprescindível o conhecimento do seu ativo e do controle que se deseja com isto realizar. Então, assim, não basta eu tenho que saber o que eu quero, né, fazer. Pessoal, eu não tenho, tá legal, nenhum curso desse daí. Já tive grande vontade de fazer. Na época que eu estava no Senai de Jacarepaguá, eu corri atrás para poder fazer. E na época, tá, se eu tivesse conseguido, eu faria, porque esse é um diferencial, tem uns cursos desse daí, tá? Vale a pena, né? O sistema, né, precisa atender às necessidades da empresa, tanto as suas políticas financeiras quanto a de manutenção. É preciso também que a equipe de aquisição avalie, né, cuidadosamente as apresentações dos fornecedores, investigando minuciosamente as consequências das aquisições e de como projetar a implementação desta metodologia ou software baseado na atual experiência da equipe interna de manutenção e administrativa. Beleza? Planejamento e controle de paradas, pessoal, fica para amanhã. Tranquilo? Só que o que acontece? Deixa eu falar com vocês. Planejamento e controle de paradas, eu vou deixar para vocês fazerem uma leitura autônoma. Por quê? Amanhã, pessoal, eu vou chegar até atrasado aqui no Senai, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem dar continuidade, vou deixar a tarefa no mural, tá? Continuidade da situação de aprendizagem para poder entregar, tá? E se eu conseguir chegar dentro do horário de 7 horas, até 7 horas, eu entro, tá? Depois de 7 horas eu não vou entrar mais porque vai ser muito corrido, tá bom? Eu não vou conseguir porque eu tenho um atendimento, pessoal, odontológico para poder fazer, tá? E já está agendado. E eu já até conversei com a pedagoga, tudinho, tá? E eu falei para ela que vou deixar vocês, né, com atividade para poder estar executando, tá? Então, qualquer dúvida que vocês venham ter, eu vou estar vindo para cá para o Senai, lá de casa. Vocês podem conversar comigo pelo WhatsApp, tá? Professor, tem dificuldade de tal coisa aqui, tem como ajudar? Fala comigo que eu vou... Mas pode mandar em áudio, né, ou escrito mesmo, não tem problema não, tá? Para que eu possa ler e vou mandar em áudio para vocês, tá? Porque eu vou estar dirigindo. Tudo bem? Valeu. Professor, boa noite.
Opa, pode falar. Cara, o que acontece? Meu nome mudou aí na tabela aí que você olha os alunos, tá Leonardo Alves. Eu tô vendo aqui, Leonardo Alves de Oliveira. Pode Essa crer. semana mesmo você fez a chamada Leonardo Figueiredo normal. Aí agora apareceu Leonardo Alves, não entendi nada. Até o e-mail mudou. Eu vou verificar aqui para você. Vou verificar. O que está acontecendo aí, moleque? O que está acontecendo aí? Sempre, tá vendo? Vem ele, ó. Vamos lá, eu vou ver isso para você. Só não pode vir um diploma com o nome errado, vai dar ruim. Não, diploma. Professor, por que sexta-feira não vai ter aula? Eu não peguei isso aí, não. Quem tá falando? Tá dormindo? Ele tá dormindo, cara. Ele tá dormindo. Tá dormindo, cara? Não, cara. Sério, mas sexta-feira eu não entendi essa parada sexta. Acordou agora, cara. Acordou agora. Vai ter uma reunião aqui no Senai. E aí não terá aula nem na parte da tarde. Amanhã vai ter aula, amanhã. Mas na parte da tarde não terá aula e nem parte da noite. É porque na quinta-feira dessa semana eu não vou poder ir, não, pro curso, não. Então é falta. Não, nada disso. Com toda a vontade. Quinta-feira eu trabalho, professor. À noite não dá, não. Você trabalha. Como você trabalha? Quem trabalha aí é o... Elianai. Eu não trabalho na firma lá do Elianai, porque eu trabalho em outra, entendeu? Aí eu tenho que descansar em alguma, não tem como trabalhar nas duas. Então você Ele tá trabalhando Travou para tudo. trabalhar. Ele tá trabalhando TikTok. Tá gravando TikTok. Pode crer. É isso aí mesmo, cara. TikTok. Ele fica contando você, Pô, tá uma disputa de TikTok danada lá na firma lá, professor. Pergunta a Eliana aí. É fogo, cara. Agora é duelo de TikTok. Vamos lá. É fogo, cara. Pode deixar mais aqui. Então, beleza, pessoal? Então, olha só. Eu fiz a figurinha do JJ, professor. Vou mandar pro senhor. Vou botar lá no grupo lá. Figurinha lá. Alguém me tira desse grupo, pelo amor de Deus. Cara, ele vai fazer essa parada, é fogo. Esse espeto só. Beleza. Exclui ele do grupo e manda a figurinha lá. Não, tem que mandar antes pra ele ver a figurinha e depois ele exclui. Vem cá, o Jair entrou agora? O Jair entrou agora na sala de aula? Eu vi ali 7h30, professor. Agora não. Tem uns 15 minutos. Eu tô com Foi agora não, professor. 7h30. Foi 7h30. Então acho que é uma falta, né? Uma falta já. Não, professor, eu tô aqui desde 6h30. Mas o Espeto acabou de falar aí que tu... É porque sem querer desconectou. Acontece isso às vezes. Sai sem querer e depois volta. Aí parece que voltou de novo. Esse espeto, qual foi, espeto? Calma aí, que tá só gerando aqui. Só um momentinho só, pessoal. Então, olha só, pessoal. Para amanhã, façam a leitura, por favor, tá? De planejamento, controle de paradas, tá? Porque aí já adianta já algumas coisas já, tá? Essa parte aqui, ó, é alocação e controle de recursos, tá? Custos industriais, tá? Como custos fixos, custos variáveis, custos diretos e custos indiretos. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Saber, tá bom? Então, fiquem atentos a essa relação aí. O que são custos fixos, tá? Isso aqui cai em projetos, tá? O que são custos fixos, o que são custos variáveis, o que são os custos diretos, né? Então, tem aqui, ó, custos indiretos. O que é custo indireto? Energia elétrica, água, né? E pessoal do almoxarifado, né? Custos diretos, mão de obra do serviço, né? Custos variáveis, matéria-prima do projeto, energia, né? Consumível, combustível, né? Custos fixos, né? Salário, aluguel, por aí vai, tá? Análise e diagnóstico de falhas em máquinas e equipamentos, tá, pessoal? Aí fica comigo essa parte aqui. É uma parte mais técnica, tá legal? Fica mais comigo.
Beleza? Até análise de diagnóstico de falhas. Tá? Por favor. Anderson Alves da Silva. Oi, pode falar. Cardoso tá aqui, pessoal. Tô numa outra aula aqui, mas tô aí, hein? Tranquilo. Calma aí. Vamos lá. Anderson Alves da Silva tá aí, já levantou a mão. Beleza. Anderson Vieira, tá aí? Eu. Beleza. Andresa. Tá aqui. Beleza. Arilson tá aí. Bruno. Tô aqui, professor. Tô aqui. E Daniel Alves. Daniel Alves tá aí? Eu. Beleza. Eduardo Brito. Eu. Diego Gabriel. O Diego Gabriel tá aí, né? O Diego Gabriel fica faltando na segunda-feira, que é o dia que dá a falta dele, bravo. Compromisso de segunda. Aqui, ele aqui, ó. Ele não responde, não, ó. Eu dou falta pra ele, vai ficar chorando depois, ó. Eduardo Dantas, tá aí? Eduardo, tá aí. Dantas. Tá.